Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corguzinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por sua audiência. E no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler o livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 27. E o título diz: O Reinado de Jotão. 2 Crônicas, capítulo 27, verso 1. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor e o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra os reis dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na casa de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos ler mais um capítulo, 2 Crônicas, capítulo 28. O título diz: O Reinado de Acás. 2 Crônicas 28, verso 1. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou incenso no vale do filho de Inom e queimou os seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos Círios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou a Maazéias, filho do rei, a Asricão, alto oficial do palácio, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de Judá, seu povo irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande despojo, e o trouxeram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: Eis que, irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva que chegou até aos céus. Agora, cuidais em sujeitar os filhos de Judá e Jerusalém, para vos serem escravos e escravas. Acaso não sois vós mesmos culpados contra o Senhor vosso Deus? Agora, pois, atendei-me e fazei voltar os presos que trouxestes cativos de vossos irmãos, porque o brasume da ira do Senhor está sobre vós. Então se levantaram alguns homens dentre os cabeças dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, contra os que voltavam da batalha. E lhes disseram: Não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e à nossa culpa diante do Senhor ainda outros. A nossa culpa já é grande, e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos
e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos, e do despojo vestiram a todos os que estavam nus, vestiram-nos e calçaram-nos, e lhes deram de comer e de beber, e os ungiram. A todos os que por fracos não podiam andar, levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Título: Acás pede socorro aos assírios. Naquele tempo, verso 16, naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Assíria que os ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Também os filisteus deram contra as cidades da campina e do sul de Judá, e tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tímina e suas aldeias, e Ginzo e suas aldeias, e habitavam ali. Porque o Senhor humilhou a Judá por causa de Acás, rei de Israel, porque este permitira que Judá caísse em dissolução, e ele de todo se entregou à transgressão contra o Senhor. Veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto, em vez de fortalecê-lo, porque Acás tomou despojos da casa do Senhor, da casa do rei e da casa dos príncipes, e os deu ao rei da Assíria, porém isso não o ajudou. Título: A idolatria de Acás, verso 22. No tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. Pois ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: Visto que os deuses dos reis da Síria nos ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios, para que me ajudem a mim. Porém, eles foram à sua ruína e a de todo o Israel. Ajuntou Acás os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira do Senhor, Deus dos seus pais. Título: A morte de Acás. Verso 26. Quanto aos mais atos dele e a todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Acás com seus pais e os sepultaram na cidade, em Jerusalém. Porém, não o puseram nos sepulcros dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Paramos por aqui a leitura de hoje. Lemos 2 Crônicas, capítulo 27 e 28. E no próximo vídeo continuamos em 2 Crônicas, capítulo 29.